E aí, chefe? O Kaizen, ele deve vir da gestão ou da operação? Este é o programa Gestor Valioso. E neste programa, eu ensino você, gestor de fábrica, a se tornar indispensável e a dobrar o seu salário. E o meu nome é Ademar, e eu fui gerente de produção na Toyota, onde eu trabalhei durante 21 anos. E neste vídeo, eu vou te contar se o Kaizen deve vir da gestão ou da operação. Primeiro, vamos para uma resposta polêmica. Depende. Mas deixa eu te explicar. Depende da maturidade da sua empresa. Vou te contar como exemplo a Toyota, a planta de Indaiatuba, onde eu trabalhei durante 21 anos. Esta planta tinha cerca de 2.000 funcionários, mas somente cerca de 10 gerentes. Imagine se na Toyota o Kaizen fosse feito só pela gestão e que cada gerente fizesse um Kaizen por mês. Em um ano, estes gerentes teriam feito 120 Kaizens no total do ano. Porém, agora deixa eu falar o que realmente acontece na Toyota. Lá, todos os colaboradores fazem um Kaizen por mês. Lembra, são 2.000 funcionários que fazem pelo menos um Kaizen todos os meses, que em 12 meses teriam feito cerca de 24.000 Kaizens. O que é melhor, 120 Kaizens ou 24.000 Kaizens em um ano? Ah, mas alguém vai argumentar que esses 2.000 pessoas não farão Kaizen melhores que o dos 10 gerentes. Mas será que não? Você tem certeza dessa afirmação? Dentro dessas 2.000 pessoas, os gerentes também estão lá fazendo seus Kaizens. Então, não tem como ir para baixo. E se você não der a oportunidade, você nunca vai saber. Eu já vi tantas ideias criativas vindo dos operadores que me deixaram com o queixo caído, que me faz ter certeza de que vale a pena dar a oportunidade e incentivar todos os funcionários a fazerem Kaizens. Um Kaizen que eu me lembro bem era de um carrinho que ele percorria uma distância de 6 metros e aí voltava sem utilizar fontes de energias pagas como energia elétrica, ar comprimido ou qualquer sistema eletrônico. Ele era feito de metal, que é a carcaça do carrinho, usava engrenagens e molas. O conceito é bem simples. Quando você coloca uma peça na bancada deste carrinho, o peso da peça faz o tampo da banca baixar, que move alavancas e engrenagens, que faz o carrinho se mover por 6 metros. E ao mesmo tempo, uma mola que é esticada acumulava energia. Ao retirar a peça, agora a mola faz o tampo voltar para a altura inicial e com isso as mesmas alavancas e engrenagens rodam no sentido oposto, criando o movimento de retorno. Antes, havia uma pessoa carregando essa peça a esta distância de 6 metros, sendo 12 metros entre ir e voltar. Agora, este operador pode fazer um outro serviço mais tranquilo. Será que o gestor teria tido essa ideia? Quem sabe um dia. Mas nesse cenário, o gestor tem um outro papel importante: fomentar todos os colaboradores a fazerem kaizens que ajude a empresa, mostrando para eles o direcionamento da empresa, fazendo que todos façam kaizens que ajude a empresa a chegar nos resultados desejados pela empresa. Acho que ficou claro até aqui que o melhor kaizen é feito por todos os colaboradores. Mas por que eu disse no começo que depende? É porque não tem como uma empresa decidir de repente que quer que todos os operadores comecem a fazer kaizens. Precisa primeiro de algumas etapas preparatórias para começar a fazer esses kaizens. Primeiro, precisa ficar claro a responsabilidade sobre o kaizen. O operador tem condição de se responsabilizar pelo kaizen? Eu lembro uma vez na Toyota que um operador fez um kaizen em uma máquina e depois que ele terminou, pela boa vontade dele, ele pintou a máquina para ficar mais bonito. Era nas férias coletivas de final do ano e no primeiro dia após as férias coletivas, a manutenção foi chamada, pois a máquina não queria funcionar de jeito nenhum. E a manutenção verificava os sinais, os cabos, os motores e nada da máquina funcionar. Até que descobriram que o operador, quando ele pintou a máquina, ele pintou também o sensor, e a camada de tinta
fazia o sensor acusar a presença a todo momento, e isso fazia com que a máquina não funcionasse. Foi um erro simples, mas que causou várias horas de fábrica parada. O operador fez por mal? De jeito nenhum. Ele agiu com a maior boa vontade do mundo, mas faltou ao operador o conhecimento necessário para julgar corretamente se ele estava fazendo certo ou errado. E quando isso ocorrer durante um Kaizen na sua empresa, o que você faria? O mais natural seria culpar o operador, jogar toda a responsabilidade em cima dele e, quem sabe, até aplicar punições como advertência ou até mesmo o desligamento desse operador. Mas na Toyota, o pensamento é diferente. O Kaizen precisa ser incentivado. Uma ação punitiva, como eu descrevi acima, a Toyota, ela sabe que desmotivaria os colaboradores a continuarem com os Kaizens. Todo mundo começaria a ter medo de fazer Kaizens e pararia. Então, na Toyota, a responsabilidade é da gestão. Nesse caso em específico, o que foi feito é explicar para todos os operadores deste processo o funcionamento dos sensores e para que eles servem, e instruído a eles proteger os sensores da próxima vez que forem realizar a pintura. E ainda, antes de iniciar a pintura, chamar o líder, para que o líder confirme se todos os sensores foram protegidos, para que só depois disso o início da pintura fosse liberada. Não houve nenhuma ação punitiva, só ações orientativas. A empresa perdeu dinheiro com a linha parada? Sim, perdeu. Mas quanto a empresa ganha com os kaizens? Quanto a empresa realmente perderia se os colaboradores perdessem a motivação para realizar os kaizens? A segunda preparação é a motivação. O que motiva os colaboradores a fazerem algo? Falando friamente, é a compensação monetária. Você pode não concordar comigo, mas na Toyota, todos os kaizens eram premiados monetariamente. É claro que não eram com valores altos. No caso da Toyota, eram 5 níveis de premiação, indo de R$ 5 a R$ 50 por kaizen, de acordo com os critérios de avaliação definidos pela empresa. Já era assim quando entrei na empresa no ano de 2000, e não tinha mudado por cerca de 10 anos. Depois de 2010, eu não lembro bem que ano que foi, a premiação deixou de ser dinheiro e passou a ser em pontos, em parceria com o site, como se fosse um programa de milhagens de uma companhia aérea. O operador vai acumulando pontos de acordo com o Kaizen que ele faz, e o operador pode usar os pontos para trocar com um produto à sua escolha, ou ainda usar os pontos e pagar a diferença em dinheiro para ter o produto que ele deseja. E o fator motivação era bem abordado dentro da Toyota. Por exemplo, além do prêmio que o colaborador ganhava ao executar o Kaizen, todos os meses eram escolhidos os 3 melhores trabalhos de Kaizens do mês. Estes 3 trabalhos eram apresentados para a alta direção da fábrica, e estes 3 melhores trabalhos ganhavam uma premiação adicional de 150 a R$ 250, e por ser a Toyota uma montadora de veículos, estes 3 melhores trabalhos do mês poderiam usar um carro da Toyota durante uma semana com combustível por conta da empresa. Em um ano, teríamos 3 melhores kaizens equivalentes a 12 meses, ou seja, 36 kaizens. Eram escolhidos os 5 melhores kaizens do ano, e estes kaizens eram apresentados para a alta direção da empresa, onde eles escolheriam novamente os 3 melhores, mas agora os melhores do ano. E neste caso, os prêmios eram maiores, que eram de 500, 750 e R$ 1.000, e além disso, o troféu é entregue pela alta direção da empresa. Se torna um mini evento, realizado no auditório da empresa. O colaborador não se sentiria valorizado e motivado a continuar com os kaizens fazendo atividades como esta? Assim, a motivação é muito importante para que o kaizen continue acontecendo, e prêmios maiores para kaizens com alta criatividade e alto retorno motivam os colaboradores a saírem da mesmice e a buscarem novos desafios. A terceira preparação são os critérios de avaliação para os kaizens. Eu particularmente
Acho que esta é a parte mais difícil de começar esta jornada do Kaizen. Criar critérios de avaliação claros e justos que premie, mesmo que irrisoriamente, aquele Kaizen simples e que valorize corretamente os Kaizens mais sofisticados e com altos resultados. Por exemplo, eu vi uma etiqueta soltando. Fui lá e eu troquei a etiqueta por uma nova. É um Kaizen bem simples, que dava um prêmio na Toyota de R$ 5. Ah, a demarcação do piso estava gasta e estava difícil de ver. E eu fui lá e repintei a demarcação. Também outro Kaizen simples, que na Toyota dava R$ 5. Ah, a máquina possuía um vão onde o operador poderia colocar a mão sem querer e acabar prensando ou se ferindo dentro da máquina. E foi feito um Kaizen eliminando este vão. Apesar de ser um Kaizen simples, o resultado me indicou um acidente grave. É um Kaizen médio de R$ 30. Na logística, existem caixas de peças de vários tamanhos diferentes e de padrões diferentes, que dificultam o empilhamento, e o pallet vinha com vários vãos devido a essas caixas de tamanhos diferentes. Foram unificados o padrão da caixa, criado um padrão de como armar o pallet, definido a altura e o posicionamento das caixas, melhorando a eficiência de transporte, e com isso, reduzindo o custo de transporte da empresa em 10 milhões por ano. Esse é um Kaizen difícil de R$ 50, mas que pode concorrer ao melhor Kaizen do mês e ganhar mais R$ 250. E também, talvez, concorrer ao melhor Kaizen do ano e ganhar mais R$ 1.000. Então, é importante colocar esses critérios no papel para que a regra fique clara para todos, mas também que as premiações reflitam a importância, a criatividade e o esforço do colaborador. E em quarto lugar, o treinamento e a conscientização de toda a liderança. Esta atividade de Kaizen não pode ser de só um departamento. Não pode ser uma atividade puxada pela RH. Precisa ser de toda a empresa. Então, ela deve ser endossada pela pessoa com maior cargo dentro da empresa, normalmente o presidente ou o dono da empresa. E esta pessoa deve reforçar durante o treinamento a importância dessa atividade para a empresa e apelar pela colaboração de toda a liderança. E em quinto lugar, o monitoramento. A atividade precisa ser monitorada. Precisa ser monitorado o nível de participação dos colaboradores para cada gestor. E o presidente ou o dono da empresa precisa ir até o gestor que não está incentivando os colaboradores a realizar os kaizens e conversar com ele, entender aonde está a dificuldade e retirar os obstáculos para permitir que todos consigam realizar kaizens. Pode ser que a equipe deste gestor não tenha tempo disponível, que está sobrecarregado. Pode ser somente uma liberação de hora extra. Pode ser a falta de algum recurso. Mas no geral, o Kaizen da Toyota não é comprar e instalar um equipamento caro. O Kaizen é utilizar o mínimo de recursos para melhorar uma dificuldade que eu estou tendo hoje e tornar o amanhã melhor do que hoje. Só depois que esta base seja definida é que teremos condição de ter uma empresa onde Kaizen é executado por todos. E aí, a sua empresa pratica o Kaizen? Todos da sua empresa praticam Kaizen? Você conseguiu enxergar onde está a falha na sua empresa para não conseguir executar Kaizen por todos? Faça as melhorias para que isso seja possível e esse será o seu Kaizen. Faça com que todos da sua empresa executem Kaizens e faça de 2025 um ano de virada para os seus resultados e para os seus ganhos. Me siga ou se inscreva no meu canal para mais vídeos como este. Um forte abraço e até o próximo capítulo.